Reenquadrado de Kaiji, volumes 9 a 13. In the end, everybody wins. As long as we remember there's a reason for incredible wealth, incredible wealth, incredible luck, incredible wealth. Pois bem, estamos aqui para encerrar a temporada de Kaiji do Reenquadrado, podcast aqui do Ao Quadrado. Eu sou o Estranho, aqui terminando a jornada com Gustavo Bocha, Islu, Luke. E o Judeu Ateu, sempre uma emoção quando a gente termina um Reenquadrado Estranho. Mais uma temporada. Sempre é uma jornada, tipo, eu olho pra trás, caraca, meu, tipo, porque é um por mês, às vezes um pouco mais até, pô, é término de uma relação aqui, né? Pois é. Foram 13 temporadas, e essa é a 13ª temporada de Kaiji, com Kaiji. A gente falou da primeira parte de Kaiji, né? Primeiro título, o Gremlin Apocalipse Kaiji, que vai até o volume 13, então meio que a gente terminou um mangá. Aquele título não existe mais, ele acabou, aí vai ter outro. Você pode colocar no mangá update Tobacco Moko Shiroku Kaiji. Verdade. Você não vai colocar os outros, mas esse tá lá como uma página separada. Beleza, já vou colocar aqui porque eu já tava esquecendo já. Já vai pôr a nota ou vai esperar um pouquinho? Não, sempre espero. Mas quem tá chegando aqui e não sabe. conhece o Reenquadrado, a gente fala do mangá de 4 em 4, nesse programa vão ser 5 volumes, e a gente vai falar então do final de Kaiji. Se você não leu, obviamente você tem que aparecer aqui você tem que ler pra aparecer aqui no programa. Perfeito. Então vai lá. Mas beleza, então, vamos lá então pra Kaiji. A gente terminou o último programa às portas do que seria o último, na verdade, penúltimo jogo dessa temporada, que é o jogo do Imperador, né? O jogo de cartas do Imperador, que o Kaiji vai enfrentar diretamente o Tonegawa. Tonegawa é esse o nome? Tonegawa. Muito bem. Bom, o Judeu, você, como comentando de programa, você me abandonou, você já tinha lido você leu até o final dessa parte, ou você leu até mais pra frente? Eu li o final dessa parte e o final da parte seguinte também. Ok. Então, aí eu reli esses últimos volumes, porque eu já tava meio perdido no que acontecia. Foi bom reler, inclusive, ele dá umas pistinhas do que vai acontecer mesmo. E o que você pensa desse jogo, da dinâmica de Kaiji, desse jogo, esse último jogo em específico, né? Que é uma aposta completamente quase randômica ali, mas não tem randômico. Como nenhum jogo de Kaiji, né? Exato. Quanto mais você lê de Kaiji, eu acho que já dá pra ter esse sentimento aqui. Você vê que o jogo nunca importa. É sempre o jogo por trás do jogo em Kaiji. Ninguém nunca tá jogando o jogo em Kaiji. É sempre o que tá por trás. De tudo que eu li do mangá até agora, inclusive, eu acho o jogo do Imperador um dos melhores. Como conceito o jogo. Eu não sei se a história em específica é a melhor, mas eu acho muito elegante e bem feitinha a metáfora por trás do jogo. Ela é tão direta, né? Tipo, os personagens comentam tão diretamente da metáfora desse jogo que você entende tão perfeitamente logo de início. Ninguém precisa de explicar, apesar de que eles explicam. A metáfora do jogo é a metáfora do arco em si, né? Exato. É o que Kaiji estava dizendo até agora. Sim, e mais diretamente nessa dinâmica deste último jogo, né? Apesar de que o mangá ele não é deselegante, eu diria, com a obviedade da metáfora. Uma das primeiras cenas é o próprio Tonegawa comentando sobre isso e ele falando, mas na vida real não é assim, sabe? Na vida real, nenhum escravo vai nunca vencer um rei. A gente tem que colocar uma fantasia no jogo para que ele funcione. Então eu gosto muito de como o jogo é plantado. Esse talvez, pensando aqui em retrospecto dos outros jogos, ele talvez é o primeiro jogo diretamente em que o adversário é a corporação ali, né? Esse vilão que é o chefe e o seu subordinado direto, ela eventualmente vai ser chamada de Tei-Ai, né? Mas não nesse arco, esse arco terminou sem esse nome. Sim. Mas é a primeira vez que joga contra a corporação, eu acho que diz muito o fato dela
está roubando no jogo, né? Como eles sempre roubaram, só que agora eles estão roubando de maneira mais direta, porque eles estão de fato jogando. Apesar de, daria pra falar que o jogo anterior lá de atravessar a ponte, eles estavam meio que jogando. A gente descobre na metade dele que eles estão jogando também contra a corporação, né? Eles não estavam jogando contra si mesmos, eles estavam jogando contra... também estão roubando. E que eles também estavam roubando, claro. Tinha um truquezinho lá safado no Mas final, é que eles também né? estavam jogando entre si, porque eles poderiam ter empurrado uns aos outros. Quer dizer, na segunda parte. Na segunda parte não, no caso. Mas tinha pouca influência direta, né, da corporação. Ela assistia mais, tinha umas safadezas ali, né, mas tipo, aquela ponte de vidro e o vento e tudo são safadezas. Mas não tinha um representante físico ali jogando. Não era um jogo 1 contra 1, ou tipo, não era uma. Era um jogo que a TI montou e que pessoas estavam participando. Exato. E já o jogo do Imperador, não, né? Eles eram um adversário e que tinha uma cara física, uma cara real e ativa e participando, que era o Tonegawa. Iso, qual é a sua visão sobre o Tonegawa nesse arco? Bom, eu tava esperando muito a gente chegar nessa parte, porque o Tonegawa é um personagem que é constantemente comentado nesse podcast. E sempre sobre a pergunta de que ele aparece, faz um grande discurso meritocrático e de qual é o valor real do discurso do Tonegawa no contexto em que ele é jogado. Esse arco desconstrói completamente o personagem do Tonegawa e o tom dos discursos meritocráticos que ele fazia. Primeiro porque ele acredita ser uma pessoa superior e ser uma pessoa que merece as posses porque ele se esforçou mais e porque ele deu um certo duro, que ele não dá de verdade, porque ele rouba. Sim. E porque as habilidades que ele alegou nos outros 2 jogos o Ryodo joga na cara dele que ele não tinha. E segundo porque é o arco que rebaixa o Tonegawa acima de tudo, em que o Tonegawa é lembrado de que ele é muito mais próximo do Kaiju do que do Ryodo, que ele é só outro jogador, ele é só um cara apostando dinheiro à mercê de um louco, de um bilionário louco. Pois é, você fez um bom ponto, isso, de que durante o podcast inteiro, mais do que se o Tonegawa acredita nisso ou não, a gente tava se perguntando o tempo todo o que o mangá tá querendo falar com isso, no final das contas, né? Tipo, e aí, o mangá tá meio que apontando um dedo pro leitor, o mangá acha ou não acha aquilo. Eu acho que chegando aqui no final dessa primeira parte, ele deixa bem claro que esse cara tá completamente cheio de merda. Ele não... Tudo que ele fala é estúpido, ele não segue nenhuma das próprias regras, as crenças dele são completamente vazias e, inclusive, no pouco que ele acredita nelas é um motivo da falha dele, né? Tipo, uma completa desconstrução, você comentou perfeitamente pra mim. Embora, no final, o Kaiji fala que até respeita o Tonegawa mais do que o Ryodo, porque vai se fuder o Ryodo. E porque bateu uma identificação de classe, quando o Ryodo tava ajoelhado na chapa, o Kaiji pensou, esse cara tá do meu time, ele só não notou, mas só pra complementar o que tá sendo dito, é que tem esse negócio dos discursos que eu gosto muito, é que o Tonegawa, ele tá discursando sobre como ele é o cara em ler as pessoas, o caralho a 4, e como ele é um gênio. Ele não tava lendo pessoa nenhuma, ele tava usando um relógio que te dizia o que o Kaiji tava sentindo. Em nenhum momento ele realmente conseguiu ler o Kaiji de verdade. Tanto que nas exatas rodadas que ele não tinha, ele perdeu as 2. Ele dançou na mão do Kaiji. As 4, porque as 2 primeiras ele perdeu de propósito pra entender o padrão do relógio. Então foi na sorte também. Ele não sabia, ele não tava deixando o Kaiji ganhar, ele tava só seguindo o fluxo pra calibrar o relógio. Calibrando o relógio ali. Ao mesmo tempo que ele realmente acreditava isso. Pra mim é uma metáfora perfeita ali, tipo, da visão de um classe média ali, sabe? Tipo, de um serviçal da burguesia. Ele precisa acreditar. Assim, eu acho, pra ser justo com o Tonegawa, que talvez não deve ser, mas eu acho que todo mundo da TI que tá nesse ponto dele precisou, porque o Ryodo é um psicopata completo, jogar um pouco a sério até tá nesse ponto em que o Ryodo cria os formatos pra ele roubar. Ele precisou jogar de verdade o jogo do Imperador até o ponto em que o Ryodo confiou nele pra fazer isso.
Bom, assim que, sei lá, da nossa não tá tão claro também, né? Se não, eu sempre... sei, eu falei que é o que eu acho. Aham. Bom, tecnicamente o trabalho dele não é jogar jogo de azar, isso é mais um hobby dele. O trabalho dele é trabalhar pra empresa. Sim, é por isso que eu falei que é porque o Ryodou é um psicopata. Você vê que isso, todo mundo tá acostumado a todos os sistemas que tinham ali. Mas você não tem o negócio de... eles tinham o jogo pronto, eles tinham o negócio de punição pronto. Mas eu acho que o grande ponto é que a gente não tem a visão exatamente de como ele chegou onde ele tá, mas ele cresceu dentro de uma hierarquia estruturada que fez ele se sentir com poder em cima das pessoas que não subiram nessa hierarquia estruturada, de tal nível que ele se sentia como parte da estrutura. Isso é completamente uma visão de um CEO de uma empresa, ou não, né? Um coordenador, um gerente de projeto, sabe? O cara que não é o dono, ele gerencia. E aí ele tem ele tem a visão que ele cresceu e que ele é especificamente especial por estar nesse papel. Inclusive, e no final toda a vantagem dele é justamente pelo papel que ele ocupa, que ele tinha acesso a uma coisa que ninguém mais tinha. A gente tá falando disso, mas na verdade é porque eu falei Middle Manager, porque existe um spin-off do Tonegawa que foi publicado e já terminou. Sim. Que é sobre a vida dele como um gerente da TI que tem que lidar com a vida de ser controlado pelo Ryodou que tá acima dele. Esse spin-off existiu. Essa história do Tonegawa existe. É o único spin-off que foi adaptado pra anime, uma curiosidade relevante. Mas você tem completa razão pra mim, Strange, de que ele precisa acreditar. Porque se você não é um completo psicopata, que nem o velho ali, né? Você não tem zero emoções, você precisa acreditar que você é melhor que o resto. Senão, como é que você vai justificar pra si mesmo que você, tá ganhando de todo mundo? Ele precisa... É o que eu falei no programa anterior, eu não sei se vocês lembram que, eu falava que os discursos da TI eram muito, dos membros da TI eram muito, olha só, vocês são um bosta, você tem que fazer isso e aquilo com sua própria vida, blá blá blá, mas eles estavam sendo falsos, porque não era assim. E aí chega o Ryodou e fala, não, é porque eu sou rico mesmo, então posso fazer esses caras sentirem dor, e eu não me importo com eles, eu não tô dando um discurso moralista pra cima deles, eu tô falando que eles têm que se fuder. O Ryodou, ele não tem que justificar pra ele mesmo a posição dele, porque as injustiças do mundo são sempre roubadas pra ele, não é? Ele não tá abaixo de ninguém. E ele acha que deveria ser assim. O Tonegawa, ele precisa achar que o mundo faz sentido pra esquecer o quanto o Ryodou bate nele tanto quanto bate nos outros, só que mais disfarçado. Embora, quando a gente tá falando de discursos e no que o mangá acredita, quando o Ryodou dá um discurso de que o Tonegawa é um bosta, é pra gente acreditar que o Ryodou tá certo, basicamente. Quando ele fala que o Tonegawa, por exemplo, era bom só pra gerenciar pessoas, mas era ruim fazer, agir de verdade. O Ryodou, não só ele é muito rico, como ele é escancaradamente muito rude. E de uma falta de educação que a ficção costuma trazer pros personagens velhos que já saíram. Que não se importam mais. Não se importam mais. Então o Ryodou, ele sempre pode dizer tudo que fica não dito em qualquer interação entre corporações. Tudo que é o subtexto, o Ryodou pode chegar e transformar em texto explícito. Eu acho que a gente já pode comentar um pouquinho da estrutura de forma geral, mas da hora em que ele o Tonegawa, ele se vê desprovido do suporte que a posição dele lhe dava, ele foi incapaz de lidar com aquilo. Ele se tornou exatamente aquilo que ele criticou no Kaiji, de ser uma pessoa que se deixa enganar, que não consegue fazer o julgamento de valor correto, porque realmente ele nunca teve isso. Né? Ele sempre foi o Kaiji que deu certo, né, no final das contas. Então, realmente, essa visão que vocês comentaram de que ele tá muito mais próximo do Kaiji é como é na sociedade. Ele está muito mais longe do capitalista, está muito longe do dinheiro, mesmo se você crescer um pouco na vida em relação à classe baixa, né? É porque o Ryodou ele tá muito acima até de gente rica. Um cara rico normal é completamente massacrado pelo Ryodou se o Ryodou quiser. O cara é burguês em todo o sentido possível ali, né? Realmente. Ele não é só um cara com tiro, ele é o cara que o Japão tá basicamente nas mãos dele. Eu vou querer comentar um pouquinho mais sobre ele quando a gente avançar pra parte desse último jogo, mas uma coisa que você me comentou aí, Luke, sobre quando ele fala, por exemplo, que eu tô ruim dos nomes, como é que é o nome Tonegawa. Quando o Ryodou fala que o
Tonegawa é lixo e ele não presta, e ele só presta pra gerenciar as pessoas, e é meio que é pra gente acreditar nisso, como leitor, né? Uhum. Mas no final das contas, ele tá errado, porque o Kaiji só ganha porque ele entende que não, que o Tonegawa, ele é muito bom mesmo, sabe? Ele é bom no jogo, ele sabe ler. Ele é bom bastante, por isso que eu falei, que ele não era só... Ele não chegou lá só trapaceando, que senão o plano final do Kaiji não daria certo. Mas inclusive eu gosto que é porque ele subestimou o Kaiji, ele não achou que o Kaiji ia ter essa capacidade de leitura. Sei lá, mais do que, tipo, o Tonegawa não fez nada de errado, né? O Kaiji que superestimou ele em algum nível, mas não, né? Ele estimou corretamente. Uma coisa que eu aprecio nos jogos de Kaiji, que tem muito a ver com o dilema final da jogada do Ryodo, é que os jogos são sempre extremamente reduzidos pra ter a regra mais simples possível. Vocês lembram em Hunter x Hunter, quando falam pra algum apostar ou na vela grande ou na vela pequena, qual apaga primeiro? E que falam que era impossível dar um chute, porque mas talvez seja só uma pegadinha, porque ter só duas opções faz um círculo vicioso. Sim. Eu sinto que tanto esse jogo do Imperador quanto o Jokenpô, eles criam exatamente esse círculo vicioso. Mas pode ser uma pegadinha e ser a outra carta, porque sempre tem só duas opções. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que deixa torna o jogo, o que pra mim torna o jogo possivelmente num nível máximo como aleatório. Basicamente. É praticamente aleatoriedade. O que o mangá, nesse caso, admitiu isso, né? Ele fez esse lampshading e por isso ele coloca a regra de as cartas serem... Você ter que ver as cartas e jogar ela um cara de cada vez. Justamente para forçar você a ter que ter uma opinião sobre o que você tá fazendo. Mas ao mesmo tempo, no final, isso dizia nada, porque era o Tonegawa vendo as informações do vitais ali que diziam exatamente o que aconteceu, e depois era o Kaiji de fato manipulando o jogo. Tipo, ele manipulou as informações vitais no primeiro e no segundo o negócio do sangue. Ele teve que fazer a manipulação pra direcionar para longe da aleatoriedade. Mas ainda assim tava na aleatoriedade. Defendendo o meu mano Tonegawa aí, que vocês falam que ele perdeu 2 jogos, mas ele só perdeu 1. O outro, ele só confiou demais no próprio negócio dele. E perdeu. Ele perdeu, no caso. Perdeu, mas não por causa do que vocês falaram. Não foi pela incapacidade dele de prever as coisas. Não, foi pela capacidade excessiva dele de prender. Não, pelo contrário. Ele tava confiando no relógio, na verdade. Esse é o ponto. No segundo jogo ele perde. Você tá defendendo que qual não é culpa dele, Bocha? O primeiro, claro, né? O que ele perdeu porque o primeiro dos 2 últimos. Eu só tô contando os 2 últimos, os 2 que importam. Porque ele olhava os jogos vitais, os dados vitais lá. É porque ele não tentou, de fato, é porque ele não tentou. Mas a culpa é dele. Não exatamente. Porque ele confiava cegamente no que o cara não ia arrancar a orelha dele. Exato. Eu vou defender o Tonegawa. Eu vou criticar o Tonegawa num ponto extra, porque tem o ele confiou demais no relógio. Mas o Kaiji deu várias porradas pra quebrar o relógio. Ele tava olhando e falou: ok, um dos ponteiros pifou pra caralho, mas os outros 2 devem estar 100% precisos. Isso é burrice. Ele sabia que o relógio já não tava com a precisão do jogo anterior. Ele Eu acho viu que o erro de verdade de confiar muito no relógio foi na partida que ele perde sem querer, porque o Kaiji foi no instinto e trocou na última hora. Que é o que o Rodolfo fala pra ele, que você deveria ter calculado esse bluff, mas você não pensou um pouquinho mais. Pois é. É verdade, ele perdeu 5, não perdeu 4, né? Eu vou além de vocês, na verdade. O único motivo que o Tonegawa perdeu, na verdade, ele não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa é o velho ali. Como é que é o nome? O Ryodo. O Ryodo. Se o burguês não tivesse metido o dedo dele ali no meio e com muita raiva e ter socado o Tonegawa, sim, o Kaiji nunca teria percebido que era tudo um truque, que era tudo um jogo ali. Exatamente. Mas, Judeu, você não tá entendendo. Nada é culpa do Ryodo. Ele nunca vai ter culpa de nada. Exato. Exato. Mas de qualquer forma, o Tonegawa, ele perdeu. Ele nunca mostrou realmente as verdadeiras habilidades dele, e quando ele mostrou as verdadeiras habilidades, foi pra ser enganado. E ele já tava sob pressão. Ele tava mais sob pressão do que o Kaiji naquele momento. Não, realmente. Muito mais pressão do que
você quase morrer, possivelmente. O destino dele foi literalmente quase morrer. Eu não sei se você percebeu isso ali, não, quando ele colocou a testa na Mas eu chave. acho que ele não sabia. Bom, ele sabia como claro era. que ele sabia, porra. Ele conhece. Ele não sabia que ia ser aquela punição específica, mas ele sabia que isso é uma punição daquele. Isso. O dele não tava com mais pressão. O Kaiji ia morrer, você tá louco, mano? O Kaiji eu ia morrer mais porque o Kaiji ia morrer porque ele forçou, né? Ele que apostou a quantidade necessária pra isso. Ele já tinha arrancado a orelha. O Kaiji sabia que ele não ia morrer. Assim. Inclusive, bom, a gente já vai falar disso. Eu só queria fazer uma pergunta antes pra vocês. Vocês, desde o começo, desconfiaram que tinha um sensor de alguma coisa? Não. Faz tanto tempo que pra mim é impossível saber. Tipo, porque eu desconfiei, mas eu achei que era no relógio. Ah, sim, faz sentido. Porque deu um relógio pra ele no começo. Que o Tony tava lendo a linguagem corporal, porque eu não só não achava inverossímil, como eu não achava que era uma coisa que agora que eu sei eu só vou controlar. Não é fácil assim, você fazer uma poker face só porque você notou uma dica que você dá baixando uma carta. Então eu achei que era uma desculpa verossímil na época. Eu não lembro, realmente não lembro, porque muitos anos atrás. Eu realmente achei que o Tonegawa tava lendo as expressões corporais porque, tipo, também. É o vilão final do arco, sabe? É um cara com esse superpoder. Ele é realmente muito poderoso. Em algum nível, não de propósito, mas o mangá dá essa pequena desconstrução aí, de que, tipo, não, você acha mesmo? Não, os caras estão roubando, todo mundo rouba. É um padrão de Kaiji que a pessoa está roubando e o Kaiji vai usar a pessoa roubar pra ganhar o jogo. É meio que assim no primeiro jogo. É meio que assim no próximo jogo, inclusive. Mas inversamente. Sim, também é assim no próximo jogo. Mas eu perguntei sobre prever, sobre ter a leitura, né? A leitura do Kaiji. Mas uma coisa que eu não tinha como prever e realmente me pegou de surpresa é o Kaiji arrancando a própria orelha. Ah, não. Essa eu tenho certeza que eu não previ na época. Porque especificamente esses volumes de Kaiji, todos eles aqui, eles são péssimos pra dar. Tipo, eles dão um spoiler do volume. No último, por exemplo, mostrou a guilhotina prendendo os dedos do Kaiji antes de mostrar que tinha isso. E havia uma guilhotina. E aí teve, eu acho que a penúltima capa tipo, ele com segurando a orelha, sangrando. Eu falei, pronto, furou a orelha, né? Ele apostou mal o suficiente e começou a sangrar. E aí, quando eu fui ver que é o verdadeiro motivo do sangramento é que ele arrancou a porra da orelha. Puta que pariu. Embora, na hora que ele voltou com o negócio na orelha, e realmente eu falei, não, ele arrancou a orelha ali. Inclusive, quero fazer eu não achei que tinha furado a orelha quando eu voltou sangrando, mas que alívio como leitor de que leu tudo, que voltou pro começo, e o Kaiji no começo não tem a cicatriz no rosto, e é muito estranho pra mim não ter cicatriz no rosto. E eu tô muito acostumado com uma marca registrada dele ser a cicatriz, que ele consegue nessa hora, nessa porrada que ele se dá no espelho, que ele faz um corte que nunca vai embora. E eu queria contar que esse corte agora ele é marca clara do Kaiji. E que, por consequência, o jogo do Imperador é uma marca que ele carrega pelo resto da vida. Sim. Vários níveis, é claro. Essa parte aqui é bem significativa pro resto do mangá. Mas eu, na verdade, estranho, eu achei que... Porque assim que ele sai com uma toalha na porra da orelha, você fica, ok, ele fez alguma coisa ali. Mas, tipo, ninguém adivinhou, ninguém que leu isso adivinhou o que você pensou, vai ver ele mexer. Então, é o que eu falei. Eu acho que ele deve ter feito alguma coisa, tipo, de cortou o suficiente, sei lá, cortou fio e aí se machucou no processo. Eu achei que era isso. Não que ele tirou fora a orelha inteira. Essa é a surpresa boa. Com um espelho. Não foi nem com uma faca essa merda. Não. Essa é a surpresa boa, porque realmente dá um bom. Seta muito bem os riscos a partir de agora pro mangá. Você vê o que o Kaiji é capaz de fazer. Se necessário, arranca a orelha e é isso aí mesmo. Então, foi bem surpreendente essa virada. E eu acho que se paga tanto na jogada que ele ganha, e aí percebe que ele arrancou a orelha, quanto na última rodada, que aí é onde o Kaiji é Kaiji, né? Que é tipo, não, agora eu ganhei, eu tenho esse cara nos meus pés e agora eu vou ganhar mais. Né? De fazer essa última jogada. Aí ele decide que ele quer ganhar mais ainda e... Bom, a gente vai falar disso.
Tem uma coisa que eu queria comentar, estranho, e eu sinto que, tipo, a gente meio que perdeu de comentar isso durante todos esses episódios, talvez um pouco pela obviedade, e, tipo, sei lá, a gente comentou sobre várias metáforas do mangá com luta de classes e não sei o que mais, mas, tipo, tem um ponto até um pouquinho mais óbvio do mangá e que é, tipo, a crítica dele a jogos de azar, ponto, sabe? Tipo, no geral, sobre o quão é viciante. E é um sanguessuga social que prende as pessoas de uma forma terrível mesmo, sabe? Tipo, sem acréscimos e o entretenimento que dá não vale a pena as vidas que se perdem no negócio. Sei lá, é o que eu queria comentar. Eu acho que, tipo... É que o mangá, ele coloca uma camada por cima. Eu não vou dizer que é uma camada de açúcar, porque não é necessariamente uma camada de açúcar. Mas ele tenta suavizar, por exemplo, colocando pra gente uma visão um pouco mais identificável do Kaiji, por exemplo, olhando o dinheiro e falando, porra, isso vai mudar a minha vida. Então eu quero isso pra, sabe, melhorar a minha vida e ter uma vida boa. E no final, tipo, todo mundo que aposta quer isso. Mas é também a diversão da aposta, que é o que o Kaiji faz o tempo todo, né? Eu acho que não é uma crítica no sentido que eu não acho que é o que o Fukumoto está, tipo, ativamente tentando fazer. Eu acho que ele está mostrando apostas como que elas são, e isso, se ele está fazendo isso, obviamente o resultado é que vai ser mostrado o negativo dela. Porque ele também mostra o Kaiji como, de forma, tipo, até um pouquinho glamorizado. Eu não acho que quando ele fala pro Kaiji de como o Kaiji tá obcecado por aposta e como isso é uma sensação maravilhosa pra ele, é pra gente pensar 100% que isso não é uma sensação maravilhosa pra ele. Eu não sei, eu discordo um pouquinho com você sobre isso, Luke. Mas é porque, de um jeito ou de outro, é meio que fascinante que... Não, é, tipo, eu não acho que ele tá... obviamente, quando ele fala... Ok, pulando pro final do mangá. Quando termina, eles estão no carro e eles estão conversando lá e o Kaiji fala, porra, mas eu poderia ter ganho? Eu não acho que é pra gente pensar, mas ele poderia ter ganho. É pra gente pensar, Kaiji, calma, vamos de novo, calma. É que, tipo, é interessante pra mim que eu não consigo ler esse mangá como... Ele tá usando o jogo de azar como uma metáfora pra, tipo, classe no geral, né? Pra situação social dentro do capitalismo. Mas, tipo, de alguma forma, talvez acidentalmente, ele tá comentando também de jogo de azar, sabe? Eu acho que... É que não é nem acidentalmente, é só que... É o que a história é e, portanto, vai acontecer isso. Mas eu não acho que é o foco, eu não acho que é o... Não é. A parte ruim do jogo de azar fica muito exposta no Kaiji. Especialmente a questão do quando o Ryodo mostra a pilha de 100 milhões na frente do Kaiji pra garantir que ele vai ter uma ideia completamente irracional pelo poder do prêmio que tá sendo oferecido. Olha como o Kaiji é um retardado. Não, olha como esse cara é pérfido. E isso é o que jogos de azar fazem constantemente. Sabe o que eu quero dizer? Né? Eu acho que a minha conclusão, o que eu tô tentando colocar em palavras aqui, que talvez seja um pouco injusta, mas de forma meta, eu não acho que um mangá de gambling tem como ser anti-jogo de azar. Tipo, quase por definição. Eu não acho que ele consegue isso. É que o que acontece justamente, só já vou deixar você falar, Judeu, mas é que o que eu acho que acontece justamente é essa visão de que dentro da relação do poder que está envolvido nos jogos de Kaiji, que são jogos de azar no final, mas tem muito relação de poder, principalmente por conta do dinheiro envolvido, quando envolve o assunto ter o dinheiro e o que fazer com o dinheiro e como obter o dinheiro, nisso tudo o Kaiji como pessoa, ele é muito do povo, ele é muito tudo que a gente fala, né, crítica do capitalismo e tudo faz. Mas no final, ele também é muito obcecado pelo jogo, é isso. Ele foi apresentado como cara. Então, tipo, ele tem esse contrabalanceamento de que ele tá mostrando que no final o Kaiji, sei lá, o último jogo é basicamente o Kaiji se convencendo que não, eu tenho que jogar mais uma por motivo de justiça na mente dele. E aí na hora que ele vê o dinheiro, ele realmente só aposta pelo trio de apostar, sabe? Pelo fervor de apostar. Então, trio? Que trio é esse? Thrill. Ah, tá. Thrill. Pela emoção. Pela adrenalina. Sim. Mas o que você falou, Judeu? Todos os pontos válidos aqui, eu concordo
um pouco com você, Luke, que não sei se é impossível, mas no mínimo muito difícil um mangá de jogos de aposta fazer uma crítica aos jogos de aposta. Dito isso, eu acho que talvez em alguma tangente, se em algum momento fica mais exposta a crítica ao jogo de azar em Kaiji, pra mim é principalmente em todo mundo menos o Kaiji, sabe? Tipo, no resto, tipo, o Kaiji é o nosso protagonista, então em algum nível ele tem que sair por cima em algum momento, né? Tipo, o mangá não pode ser só ele se fudendo o tempo todo, apesar de que a maior parte dele é, mas o resto que é deixado pelo caminho, sabe? Tipo, sim. O jogo devasta a vida de todo mundo no caminho. Não, sabe? Com certeza. Com certeza Kaiji vai falar disso. O que eu tava pensando mais é que Kaiji ainda vai fazer as apostas serem um negócio extremamente cool que a gente vai ficar hypado vendo. Então, tipo, isso é parte do que o mangá tá fazendo e é uma parte impossível inerente de dissociar. Sim, não, eu concordo. Mas eu acho que vocês se incomodam se eu falar uma coisa vaga da parte 2? Fala aí. Porque a parte 2 vai mostrar, por exemplo, vai chegar um momento que vai ser sobre cassinos. E nesse momento vai mostrar claramente como isso é o que existe só pra foder a vida de quem tá lá. Exato. Então não é como se o Fukumoto não estivesse ciente desse aspecto da coisa. Sim. E o cassino, o profissional do jogo de azar nunca é glamorizado, nunca é escondido o quão você tem que ser um filho da puta pra comandar uma mesa dessas. Sim. Meu ponto tá certo fechar os bingos no Brasil. É isso. Okay. Tem que fechar, mesmo. Absurdo. Mas bom, o Kaiji ganha esses jogos pela adrenalina, na verdade ele queria provar o ponto, que era fazer o Tonegawa se ajoelhar e se desculpar. Conseguiu, só que se ajoelhar e se desculpar foi um pouco além do que ele planejou, né? Só traumatizou mais o Kaiji, né? Ele não ganhou, não saiu ganhando nessa. Só serviu pra fazer a desculpa. É muito irônico. O Ryudo fala, eu vou fazer isso pra essa desculpa ter valor, mas ele removeu o valor da desculpa, só fez o cara de pensar, não foi esse cara que matou aquela galera. Não é culpa desse maluco. Só serviu pra ninguém ter pedido desculpa. Pra mim, excepcional a escrita do Kaiji nesse momento. Eu como autor, eu não teria a capacidade de, tipo, não dar o gostinho pro leitor, de, tipo, fazer o Kaiji, toma essa, filha da puta, sabe? Tipo, eu ia querer recompensar o leitor de, tipo, curte aí esse cara se fudendo. Fazer o Kaiji começar a chorar de o quão empático esse personagem é uma delícia, velho. É muito bom. Tipo, você se sente mal. Você se sente mal pelo Tonegawa ali. Não é gostoso de fato, foi muito fora da... Sim. Mas é justamente pela percepção de até aquele ponto, né? Até a gente chegar nessa sala pra jogar o jogo do Imperador, a cara dessa corporação era o Tonegawa. Então o Kaiji, ele via ele como, eu tenho que fuder esse cara. E todo o objetivo era, eu quero que esse cara se foda, porque ele é a causa dos meus problemas. Ele personifica a causa dos meus problemas. E na hora que ele chega no lugar e ele descobre que esse cara é um merda, tipo, ele é um peão descartável de um dono que tá ali do lado, inclusive, pondo pressão no cara e obrigando ele a ajoelhar na chapa quente. Aí nessa hora, realmente o Kaiji percebe que, tipo, meu inimigo tá mais longe. Isso é completamente uma percepção de luta de classes, uma luta de classes da sociedade. Que realmente o seu problema não é o seu vizinho que tem um carro chique, não é o chefe da sua empresa, é o dono. É o cara que você não vê. E aqui o Kaiji viu e aprendeu a duras penas que o verdadeiro inimigo estava acima. Inclusive, eu peço desculpas, que acho que no podcast passado eu dei spoiler do nome do Ryudo, porque a cena que ele revela o nome é de fato uma cena marcante. Porque não é um momento que... né? Porque o nome dele não diz nada. Não, mas é porque é um momento bom. Só o nome dele é qualquer coisa, mas é um momento tão... tipo, ele se revelando pro Kaiji falando... sou eu mesmo que você vai ter que derrotar. Eu gosto muito do gênero Death Game e Kaiji não é o único que é chamado de crítica ao capitalismo. É um gênero que flerta com essa crítica tanto quanto não flerta. Eu acho que a diferença é sempre na existência de um Tonegawa. Acho que todo jogo da morte,
em qualquer mídia que critica o capitalismo, tem que incluir a cena em que um cara acha que ele organiza o jogo e descobre que ele é descartável na perspectiva do chefe. Quando não tem... Quando não tem, não é uma crítica ao capitalismo. Battle Royale, por exemplo, não tem um Tonegawa. Isso. Não, mas é que ele não tem nem a figura do Tonegawa, né? Eles colocaram no filme a figura do Tonegawa, né? O Kitano lá, como que chama? O Takeshi Kitano. Mas o Kitano é o mesmo cara, é o professor do Battle Royale. Mas é porque na história original esse, tipo, não tem muito essa persona, né? Tipo, o professor... Mas em Battle Royale e todos os games, assim, o Tonegawa é o jogo, gente. Aí vocês o professor de Battle Royale não chega um momento que ele pensa que ele é descartável. Porque... Não, mas ele também não assume nunca assume ele como a figura da instituição. É que, como você falou, Battle Royale não é sobre capitalismo, é sobre autoritarismo. É isso que eu tô falando, exatamente. Tem um Tonegawa em Battle Royale, no sentido que tem um cara ali que... ele que tá comandando o jogo, né? E, tipo, em nenhum momento esse cara percebe que... não, eu sou um peão aqui, ou alguma coisa assim. Não, ele é o vilão até o final ali, foda-se. A falta desse um personagem é o que diferencia. Você tem completa razão. Isso. Agora, Squid Game, que foi comparado com Kaid incessantemente enquanto foi hype, tem uns 40 Tonegawas. Tem o uniforme rosa, que é o uniforme dos Tonegawa. Mas dentro dos uniformes rosas também tem hierarquia, então... Sim, exatamente. Beleza. Então, tem essa punição do Tonegawa, ele é tirado de cena, e aí veio o exato momento em que eu falei em voz alta aqui em casa, eu quero dar um soco na cara do Kaiji. Todo mundo passou por esse mesmo momento. Porque... essa mesma reação. O cara, o filho da puta, tinha o dinheiro pra pagar todas as dívidas dele, e sobrar, e ele... E se eu inventar um jogo? É a hora do que o Paulo Freire nos avisou disso. O Kaiji, nessa hora, ele falou: eu posso me tornar o opressor. E eu tenho como me tornar o opressor. Eu não diria que era isso que tava acontecendo. Acho que não é bem isso. 100% claro. O Kaiji falou: eu não terminei de dar o troco, eu não terminei de passar a mensagem, eu tenho que destruir a TI. E foi ganância. E ele pensou, eu não vou sair rico daqui, eu vou só ficar no 0-0. Ele fez essa conta. Porque o Kaiji é obcecado. Ele fez essa conta e pensou, eu ainda tenho que sair rico. Mas o meu ponto justamente é que ele não tava querendo ganhar do Ryudo. Aliás, ele queria ganhar do Ryudo. Mas ele não tava tipo, eu quero ver esse cara derrotado. Eu falei assim, não, eu vou fazer o necessário pra derrotar esse cara, incluindo fazer exatamente o que ele fez, que eu desaprovei há 5 minutos atrás. Então, ele olhou pro sistema capitalista e ele falou, eu vou aproveitar desse sistema porque eu vou vencer o sistema. Mas aí você pode trapacear contra a TI, é retribuição histórica. Roubar no jogo em Kaid é belo e moral. Mas aí ele percebeu que ele não consegue. É que, primeiro, ele roubou mal pra caralho. Ele fez mal. É por isso que eu acho que o Kaiji tem que tomar no cu. Não porque ele tentou o jogo. Embora também porque ele tenha tentado o jogo. Mas porque ele foi muito confiante num negócio que tava muito fácil de dar merda. Ele é muito inocente ainda nessa parte. Tem uma hierarquia de grandes estrategistas e não grandes estrategistas em Kaides. Tem o Ryudo, que vive desse tipo de trapaça. O Kaiji, que se adapta bem. E tem esses bucha de canhão que não conseguem ganhar nada e são muito oprimidos pela TI. E todos eles pensaram, Kaiji, eu sou um leigo e eu já vi 40 furos nesse seu plano. É que, no fundo, em off, você chegou a comentar comigo já isso uma vez, Luke, eu vou roubar de você, tá? Mas que tem um problema inerente um pouquinho na metáfora antiburguesia desse mangá, que é o Ryudo ser bom no jogo. Esse é um problema pra mim. Tipo, o Ryudo é de fato foda. Ele não tá fingindo. Ele não tá fingindo. Tipo, ele percebeu o Kaiji, ele percebeu... Ele tinha que ser o Elon Musk nesse momento, sabe? Ele tinha que ser um idiota. Ele é foda em roubar, né? Ele é bom em roubar. Mas ele é competente. Ele é competente, esse é o problema. Ele é inteligente, ele é... ele tá treinado. Ele fez do game, dessas apostas, a extravagância do dinheiro dele, porque ele gosta e faz isso muito bem. Então ele não faz ele não é o cara que gosta de olhar. Ele gosta de também estar participando dessa cagada, pelo jeito. Pelo menos nesse arco, né? Sim. Se ele puder ver, se ele puder
ter o dedo dele fudendo a pessoa, ele vai estar lá com o dedo dele fudendo a pessoa. Eu posso, inclusive, até estender um pouquinho a metáfora, se eu quiser, e essa com certeza não é a intenção do mangá, mas tipo, tem um ponto aí sendo feito de que não é pra você subestimar a burguesia também. Eles são maquiavélicos, sabe? Eu não acho que... Eles são donos do jogo por um motivo. Nem todo bilionário é o Elon Musk. Eu confio que vários bilionários são realmente caras com uma capacidade admirável de negócios e senso de negócios. Eles só são filhos da puta junto. E de crueldade também, né? Que... É uma capacidade psicopática, sabe? E acho que é justamente o lance que tem a competência como ser um gênio, ser um mestre dos negócios e tudo mais, e tem o jogo como metáfora do capitalismo, em que muitos bilionários, de fato, eles sabem jogar o capitalismo. Se você pensa na Bolsa de Valores de Azaro, que, bom, meio que tem gente que é realmente competente nisso. E elas ganham dinheiro nisso. Não, mas eu acho que a parte também mais importante disso é que ele gosta e duas coisas. Ele usa do poder financeiro dele como ferramenta para ele ganhar. E ele claramente usa desse poder financeiro como um escudo. Porque se ele perdesse, aquele dinheiro, foda-se. Ele não tem nada a perder. Ele não tinha nada a perder. Ele nunca vai ter nada a perder. Ele não tinha nada a perder. O Kai tinha muito a perder. E ele não tinha nada a perder. Nem sequer reputação. E eu adoro a parte que ele fala isso. Mas eu vou te humilhar. Não, se você joga com um atleta, derrota ele uma única partida, você não humilhou ele de verdade. Eu gosto muito dessa cena, porque eu pensei junto com o Kaiji, seu filho da puta, com o Tonegal isso não contava, né? E o Kaiji fala isso na página seguinte. Porque pra ele, tudo serve é como funciona pra ele. Ele tá cagando. Sim. O ponto principal justamente é esse, é que ele usou do dinheiro pra poder ler o Kaiji, então ele sabe usar o dinheiro pra isso, né? Porque ele colocou mais essa aposta, e realmente pra ele é indiferente. O Kaiji, entretanto, que é o motivo de querer dar um soco na cara dele uma segunda vez, logo em seguida, que além de ter essa ideia merda desse jogo merda, de ele achar que eu vou me vingar ganhando desse cara. Primeiro, o cara mesmo já deu a letra, que é o que o Luke acabou de falar. Não prova porra nenhuma se você ganhar, né? Você não vai... não muda nada. E segundo, você ganha... Você não tem como ganhar no jogo do cara. Pro cara, a não ser que você roube todo o dinheiro dele, você não vai ganhar no jogo do cara. É isso. E o cara nunca vai entrar nesse jogo, porque pra ele consegue ele consegue te humilhar com muito pouco do dinheiro dele. Então, inclusive, a gente já viu os caras, há 2 cenas atrás, a gente viu os caras, você ganhou, foda-se. Você não vai ficar com o dinheiro, se fudeu, toma. Pois é. O arco anterior tá cheio disso. O jogo do Imperador, eles realmente poderiam estar dando dinheiro pro Kaiji. Tipo, se o Kaiji quisesse. Sim. Porque era um dinheiro irrisório pra eles. E ele não perdia o dinheiro na aposta. Ele perdia o centímetro. Se ele jogasse seguro, tipo, ele podia só ganhar qualquer dinheiro de qualquer rodada que ele porventura ganhasse. O arco poderia não ter acontecido se o Kaiji não quisesse. É basicamente isso. Também. É interessante essa análise pra mim de vocês, que realmente, tipo, apesar do Kaiji ter inventado esse jogo, apesar de ele estar roubando um jogo que ele inventou, ele ainda tava na desvantagem no final das contas, porque no momento que botaram uma guilhotina nos dedos dele... Tipo, esquece, mano. Tipo, você o seu psicológico fica completamente exposto, né? E o cara realmente não tem nada a perder ali. E o Kaiji perdeu na exata confiança do Tonegawa, que acabou de acontecer. Que eu tenho uma forma certa, definitiva de como vencer. E claramente eu vou vencer. Não, Kaiji. Você viu que o cara ele tinha um sensor de pressão arterial e ele perdeu. Você com um papelzinho não vai ganhar, porra. Eu vou dar uma dica sobre Kaiji, sobre como ler Kaiji. Que vocês já viram isso umas 10 vezes nesse volume, nessa parte, vai ter umas 50 no resto do mangá, que algum personagem vai chegar num ponto, vai ter uma página inteira dele falando It's a Surefire Bet. Nunca vai ser. Olha lá. Inclusive, um spoiler de toda a cena de Kaiji é que todo jogo é visto da perspectiva do elo fraco do jogo. Mas isso é narrativa de forma geral, né? Sim, Você nunca ouve um plano que vai dar certo. Não. Se você ouviu o plano, ele não vai dar certo. É que assim, um personagem vai ter os balões de pensamento dele pensando
em o que ele tá achando que tá acontecendo, esse personagem é sempre quem vai perder esse turno. Ou ele vai ganhar quando é no começo, tipo, pra criar uma sensação de falsa segurança. Que o Kaid arrancou a orelha, foi 100% os pensamentos do Tonegawa até o fim do jogo. A gente nunca mais leu um balão de pensamento do Kaid. Sim. E narrativas, é claro. Tipo, no momento que você vê o Kaid, eu vou bolar um jogo, você sabe, ele vai perder. Vai. Não tem, Inclusive, eu acho que... É só um detalhe, porque isso não importa. Mas eu acho tão intrinsecamente engraçado ver o Kaiji olhando pra uma caixinha de lenços e pensando, puta merda, é isso. Tive uma ideia. Inclusive, Vocês estão estúpidos. de todas as 6 partes, é o único momento em que eu empatizei com o Ryodou. Quando o Kai explica o jogo e o Ryodou pensa, que merda, eu tô acordado até tarde pra isso. Eu queria estar dormindo. E o Ryodou tá certo. O Kai segurou ele pra mostrar um jogo muito ruim. Não, peraí, vamos sortear papel aqui. Tem um jogo aqui que é muito bom. Sortear papel. Porra, Kaiji, caralho, mano. Queria ver os dedos de Kaiji serem arrancados? Não. Mas fui obrigado a ver por burrice do Kaiji. O que me deixa mais puto com ele. Ele é inocente ainda é inocente. Deixa ele crescer. E sei lá, isso saindo um pouco do meta, tipo, narrativamente é um pouquinho fraco. Tipo, não é o melhor jogo do mangá. Não, mas porque foi o Kaiji que fez. Eu acho que tem um ponto aí. É pra fazer o Kaiji ver o quanto ele ainda é. Tipo, nada perto do Ryodou, em todos os sentidos. Aliás, a gente falou bastante da questão do Ryodou não ter nada a perder. Eu acho que uma das coisas que mais dá força pra esse jogo e pra cozice do Ryodou é que ele dá uma chance pro Kaiji ganhar. E, tipo, se o Kai tivesse usado essa chance, nada teria acontecido? É o que ele fala no final. Ele poderia ter ganho. Se ele não tivesse parado de pensar, ele poderia ter ganho. E pareceu que... E falou, o Ryodou fez isso só pra me humilhar, só pra eu chorar. Mas eu acho que se o Kai tivesse acertado, o Ryodou ia ter se divertido. Falar, olha só, foi um teste, você passou. Toca aqui, vou dormir, sai da minha casa. Sim, quando o Ryodou fala de que ele respeita o Kai, porque ele arriscou a vida e blá blá blá, ele não tá mentindo. Sim. Só que isso não é o suficiente pra ele simpatizar. Eu acho que o Ryodou realmente queria testar se o Kaiji ganharia ou não ganharia com aquela uma única chance. Ele se divertiria de qualquer jeito. Sim, com certeza. É foda, porque acontece isso e aí o mangá acaba. E aí acaba. O mangá continua. O cara ele fez de uma forma que, tipo, você precisa seguir. Porque eu precisava ver. Não, o Kaiji vai ficar sem dedo. Eu comecei a ler o próximo mangá só pra ver se o Kaiji tinha dedos. Você entendeu? Porque eu fui pra segunda parte logo em seguida. Essa luta vai continuar no mangá. É isso que eles estão falando. Essa luta ainda não acabou. Também, mas com dedos ou não, Bosch? É isso que eu quero saber. Mas isso não importa. Ele não precisa de todos os dedos da mão. Ele precisa dos dedos pra jogar a carta, Bosch. Quando eu logo a carta sem dedo, Bosch. Você tem um polegar ainda. Como que você vai jogar? Como que você vai jogar Mahjong aí, que tem uma parte do Mahjong? Como que você vai jogar Mahjong sem dedo? Ué, mas ele tem a outra mão. Essa parte é boa. Essa parte é boa. O judeu foi filtrado por essa parte, ele não conseguiu chegar. Muitos fãs não tancam o Mahjong. Eu entendo, mas vale a pena insistir. Ouvinte, vale. Eu sei que muito ouvinte eu fui um desses. Eu fui um desses, mas eu tentei de novo e é uma das melhores partes de Kaiji. Uma hora ou outra eu vou tentar de novo. É que assim, a parte do Mahjong começa o problema do Kaiji, que é cada parte é um jogo. Também. Se você tivesse me falado que ia ser 4 volumes do Kaiji jogando carta com um cara num jogo que é basicamente... Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura com desvantagem, né? Tipo, alguém tem vantagem em relação ao outro. Eu não ia falar, não, que é 4 volumes disso. Não, é 4 volumes disso. Então, o Estranho se prepara que vai ter um momento que vão ser 16 volumes de um cara jogando pedra, papel, tesoura com Kaiji. Porra, aí não, né? Sim. Vamos ver. Aí sim. Mas essa é a melhor parte. Mas essa compensa por ser a melhor parte. Você comentou dos dedos estranhos, eu vou falar. Só um tiquinho spoiler, é claro, pro ouvinte, mas não é nada. Eu fico um pouquinho decepcionado com o mangá, que é tipo... ok, ele perdeu um pouquinho dos movimentos, ele usa uma luva a partir de agora, mas tipo, meio que deu naquelas, né? Bom, o mangá não mentiu por muito tempo, porque no final da parte 1 mesmo eu já coloco
cara com o gelo, o dedinho no gelo. Eu sei, mas tipo, pra mim... E fala que estavam sendo levados pro hospital. Embaratecer um pouquinho os riscos do mangá depois, Agora... Porque, tipo, nunca que alguém vai perder uma parte do corpo. Não, se alguém perder um braço, você não cola de novo um braço, né? O dedo dá, né? O braço é foda. O detalhe do Ryodou ter feito questão de levar o Kaiji pro hospital pra colocar a dívida hospitalar dele como dívida pra Teiai é uma perversidade maravilhosa. Pois é. Diz muito sobre o que a gente vai encontrar nos próximas partes de Kaiji, porque aqui, neste exato ponto, acabamos o Reenquadrado de Kaiji, acabamos de falar tudo sobre o Glamblin Apocalipse Kaiji, a primeira parte, com uma completa e definitiva derrota do Kaiji. A única vez que o Kaiji venceu nesses 13 volumes, a ganância dele fez ele perder em seguida. É isso. Que é uma lição aprendida. Mas, como a gente sempre, nos casos específicos aqui de mangás que não terminam, e aí Kaiji entra nessa categoria, a gente sempre fala um pouco sobre dar o gostinho de querer continuar. A maioria de vocês já leu dali pra frente, na verdade, todos vocês. Mas eu queria que vocês tentassem se recordar sobre o término desse volume, começando com o próprio Judeu, que foi quem foi o primeiro a queimar essa largada. Te deu um gostinho, Judeu, de tipo, porra, agora eu preciso acompanhar esse cara agora. A emoção que você descreveu de tipo, ok, esse cara vai ficar com os dedos ou não? Você precisa saber. No mínimo isso, né? No mínimo isso. No mínimo você dá uma folhada nos próximos volumes pra saber se ele vai continuar com os dedos ou não. E eu amei Kaiji, eu amo a metáfora de Kaiji. Pra mim, sem dúvida alguma, uma das grandes obras da luta de classe contemporânea é Kaiji. Eu adoro ler ele por essa perspectiva. E, inclusive, sei lá, encontrar os momentos em que ele falha ou não nesse aspecto. Mas eu tenho me divertido muito com Kaiji. Bom mangá, primeira parte te faz querer muito continuar lendo o resto. E que nem comentou, tem essa barreira do Mahjong, mas uma hora ou outra eu vou ler a terceira parte porque eu quero acompanhar. O mangá ainda tá em lançamento, né? Então, Se eu tenho uma crítica, talvez só geral a Kaiji, inclusive a segunda parte que eu li, é que, sei lá, tem alguns momentos que você... Deixa eu dar uma folhada rápida aqui, tipo... Deixa eu ver pra onde isso aí tá já indo. Aconteceu na primeira, já também. Na primeira você... Ok, eu entendi. Sei lá, não é algo terrível, porque realmente em nenhum momento você acaba perdendo o foco em fazer isso. Mas tem alguns momentos que ele realmente se repete demais. E você, tipo... É meio que o pecado que ele carrega de criar tão bem a tensão. De que você quer folhear logo pra... Ok, vai... E aí? E aí você acaba... Teve alguns discursos que eu fui um pouquinho mais rápido no discurso do que em outros momentos. Eu só quero realmente dizer pra vocês que vocês estão na parte concisa de Kaiji. Eu sei. Então cada vez mais você vai precisar desenvolver esse senso de ok, avança aí, Kaiji. Quando é que eu posso pular a fala ou não? É um bom... Você acaba capturando essa habilidade lendo Kaiji. Beleza, o Judeu falou então sobre o senso de seguir, mas também falou um pouco sobre o sentimento de ter lido Kaiji. Luke, como foi pra você ter relido e aí esse sentimento de continuidade? Você acha que teria continuado a ler Kaiji novamente? O sentimento de continuidade pra mim é um pouco diferente, porque lá 10 anos atrás, ou sei lá, eu assisti o anime de Kaiji, a primeira temporada, que é o que cobre essa primeira parte. E terminar uma temporada de anime, ainda acho que a segunda temporada já tinha saído, eu acho, mas tinha acabado de sair, alguma coisa assim. É um pouco mais finalizador, sabe? É uma sensação um pouco mais, tipo, você viu um anime inteiro e aí tá de boa. Por mais que eu soubesse que tivesse segunda temporada e tal, eu fui assistir logo um pouco depois, mas não deu tanto essa sensação porque eu senti que eu já tinha parado num momento bom. Porque eu vi um anime inteiro. Aí, mais anos pra frente, eu fui ler o mangá, eu li a primeira parte de novo, eu não pulei pra terceira parte, nem nada do tipo. E eu fui direto, assim, tipo, eu li os 80 volumes que Kaiji... Não, um pouco menos. Kaiji tinha, sei lá, uma semana. Eu não parei de ler o mangá.
Então funciona. Funciona. É muito fácil. Porque, Kaiji, tem um pace lento, tipo, de coisas que acontecem por capítulo, mas ele tem um pace muito rápido de você ler o capítulo. E esse combo faz com que você vai ver, você já leu. Quando você vai ver, já passou 20 capítulos. Não, eu notei nesse finalzinho, tem um capítulo do Kaiji decidindo se ele vai aceitar apostar 100 milhões ou não. Era isso. O capítulo inteiro é ele pensando, não, mas peraí, e aí, eu vou apostar? Não, mas são meus dedos. Mas é 100 milhões. Mas são meus dedos. 100 milhões, aí, tipo, 20 páginas, é isso. Sim, não acontece nada. Não acontece nada que é muito dramático. É personagem gritando, é personagem desesperado, é personagem sofrendo. E quando você vai ver, passou as 20 páginas. E aí você tá no próximo capítulo. Beleza. Bocha, como foi pra você revisitar Kaiji e a sensação de continuidade novamente? Leria de novo o próximo arco, se fosse necessário? Ah, sim, claro. Eu só fui realmente começar a gostar de Kaiji, na verdade, no arco do Mahjong mesmo, quando eu tava lendo, assim. Eu li mais os 2 primeiros arcos porque eles eram meio curtinhos. Então, de modo geral, o meu gosto original só começou a aparecer depois. Eu não tinha curiosidade de saber do dedo dele, não. Eu não tava ligando muito. Se ele perdesse os dedos ali, eu acho que a história ainda poderia desenvolver. Assim como ele perdeu. Você se importa muito pouco com seus dedos. São só dedos. Nem com as 2 mãos. O Mahjong é a terceira parte, é isso? É a terceira parte. Então quer dizer que o Bosch ele falou, não, as 2 primeiras partes que são curtinhas, ou seja, tipo, conjunto de 26 volumes, que são muitos mangás completos, tem essa quantidade. Você não, é a parte pequena. Lê Slam Dunk inteiro, mas a partir de agora ficou bom. Mas veja assim, vocês têm que entender que eu gostava, mas tipo, a parte que eu realmente comecei a gostar foi a parte 3, é isso que eu disse. Não, isso faz sentido. Que se mostra. Justo. De modo geral, qual foi a outra pergunta que você fez? Eu já esqueci. Como foi reler agora, essa sensação de ver essas primeiras partes que agora você contou pra gente que não gostava, né? Como foi reler? Não, calma lá. Não é que gostava menos. Vamos, olha as suas... Obrigado. Sensacionalista. Sensacionalismo. Mas assim, foi bom reler, na verdade, muita surpresa, um bom sentimento de como se estivesse lendo a primeira vez, porque, tipo, tem coisas que eu não lembrava direito, que eu não prestei muita atenção, ou talvez eu não lembrava, tipo, essa dele cortar a orelha, na hora que ele cortou, eu fiquei, né, eu acho que ele corta a orelha aqui. Aí, tipo, eu tava, é esse o truque, é verdade. Mas aí, outras coisas eu não lembrava não, tipo, do resultado do jogo final, qual que era o truque que o outro usava. Todo o negócio da parte da escada de vidro lá do jogo anterior também não lembrava. Nossa, acho que se eu for reler agora o primeiro jogo dos Jokenpô, seria como ler pela primeira vez de novo. Eu já esqueci tudo. O do Jokenpô é o que tem, tipo, é menos... Não é menos marcante no geral, mas tem menos... Aquela cena, tipo, não tem subir uma escada de vidro ou cortar a orelha, que é um negócio muito fácil de lembrar. Você não lembra quando eles estavam guardando todas as cartas e aí apareceu um loirinho guardando todas as outras cartas? É verdade. Isso aconteceu 2 vezes atrás. É que tem imagens muito fortes nos outros jogos. Esse não. Muito bem. Iso, e pra você, como que foi essa revisitação? Provavelmente a primeira leitura, né, como você comentou, e o senso de continuidade também. Bom, eu, como todo mundo, eu acabei o último episódio da primeira temporada e eu precisei ver o primeiro episódio da segunda imediatamente depois, porque eu queria saber se ele perdeu ou não os dedos. Só eu não tive essa... Eu acabei de falar que os caras... Eu e o Baixa. Todo mundo foi no arco seguinte falando assim, não, mas eu quero ver a cena dele sem os dedos. E aí você vê a cena dele com os dedos e fala, ué. Quem tá com os dedos? Exatamente. Simples assim. E eu gostei muito de reler. Eu demorei pra fazer as pazes com o estilo do Fujimoto. Fukumoto, perdão, são muitos motos. Do Fukumoto. Eu tive preconceito contra a arte de Kaiji. Eu fui pro anime porque ver animado e colorido era mais tragável. Do anime eu fui pro mangá e agora eu voltei pro mangá, que eu desprezei pensando, eu tô muito acostumado com essa arte, com essa narrativa, com esse pacing. Eu já tô vendido demais pra poder apreciar o que eu tive preconceito antes. E de fato, curti esse mangá. Isso foi uma boa experiência. Muito bom.
Bom, eu pra finalizar aqui, foi um mau host, me deixei pro final. Tá certo. Mas eu fui o único que de fato li esses últimos volumes seguindo o podcast. Uhum. E eu realmente, tipo, a sensação que você escreveu é a mesma, né? Eu acho que vai ser universal. Quem termina tem que ler a próxima, o mínimo pra saber como vai acontecer. Eu já comecei a ler, eu já vi mais ou menos pra onde a história começou a caminhar. Eu falei, ok, é um pouquinho diferente, então tem coisa aí. Pode ter um arco legal a seguir com uma dinâmica diferente, né? Porque eu acho que a minha principal preocupação com Kaiji é ser meio liar game. E liar game eu gostei até quase o final ali, mas uma coisa que sempre me deixou meio assim era a exata mesma estrutura, que era tipo, a gente ganhou, mas meio que a gente ganhou perdendo pra ajudar os outros, e aí agora a gente vai ter que jogar repescagem, e aí a próxima rodada a gente vai ganhar meio que perdendo. E o Kaiji, tipo, essa primeira parte foi basicamente, eu tenho uma dívida, e agora eu piorei minha dívida, e agora eu piorei minha dívida, e agora eu piorei minha dívida. E aí, tipo, ok, tem que mudar um pouco essa dinâmica em algum momento. E aí eu tenho a sensação que pelo menos essa próxima parte vai mudar um tiquinho. Não 100%, mas vai mudar um pouquinho. Ah, vai sim. Tipo... mas ainda é um pouco, eu tenho uma dívida. Não, eu sei, mas não que só é uma espiral eterna, sabe? Uhum. Tipo, Não, mudou essa dinâmica de que não é meio que você tá devendo, eu vou te dar uma chance pra você não dever. Não é mais isso. Meio que o começo dessa parte 2 é muito boa. É muito boa. Mas, bom, não vale a pena comentar disso. A gente não vai falar dela agora. Mas é isso, eu gostei de ler Kaiji. Tô tentado a continuar. Tô com receio de encarar, mas tô tentado a continuar. Vale a pena, vou ver quando der aquele ímpeto de continuar lendo. O próximo volume já tá baixado. Kaiji poderia ter enquadrados no futuro. Um episódio de um arco só dá tranquilo, eu acho. Vamos avaliar. Eu acho muito factível. Dá pra simplificar, né? Principalmente se a parte toda for um jogo só, né? Simplifica a discussão. Sim. Mas beleza, foi isso. A gente falou sobre Kaiji e o papel do Reenquadrado sempre é caminhar para a próxima temporada. A gente já tem uma próxima temporada em vista. Mas antes disso, Judeu. Sim. A gente dessa vez, a temporada de Kaiji, diferente da próxima, a temporada de Kaiji veio como sugestão dos nossos apoiadores, correto? É correto, você pode apoiar ao quadrado no apoia.se/ao_quadrado e na faixa que você quiser, mas na faixa de R$10 acima. Você tem o seu nome lido aqui, eternizado aqui no final de Kaiji. Que delícia, né, Estranho? Que coisa maravilhosa. Exato, e pôde fazer a recomendação de Kaiji lá, teve várias recomendações lá e a gente pegou Kaiji lá do meio. Mas não é, como você falou, não é nenhuma obrigação nossa pegar da recomendação de lá. Não é. A próxima não vai ser, a gente já discute ela, mas vamos falar os 5 apoiadores desse programa, Judeu. André Yasuda, José Paulo Vasquez Dias, Marlon Renan, Manino e Vegetal Triste. Tem uns nomes fictícios aí, né? Nesse meio. Vários. Não, acho que Vegetal Triste parece um nome real mesmo. É impossível. Mas agora tá feliz. Qual vai ser, Judeu, a próxima temporada do Reenquadrado, que é o eterno bolão das pessoas? Qual vai ser a próxima parte? Eu tô com um sorrisão aqui na minha cara. Eu tô tão feliz com o próximo Reenquadrado. É um que eu tô fazendo lobby há umas 10 temporadas, eu nem sei há quanto tempo. Mas é um dos meus mangás favoritos de todos os tempos. Eden, It's an Endless World. Saiu com esse mesmo nome aqui no Brasil, inclusive acho que em inglês mesmo, do Hiroki Endo, um dos meus autores também favoritos de todos os tempos. Eu adoro Eden. Eu não sei quem mais aqui leu Eden. Mais alguém? Eu li. Você leu o Eden inteiro até o final? Eu li pela versão JBC, mas o resto dos participantes não? Não. Mentira, eu li meio volume da edição da JBC, que é um volume inteiro, muitos anos atrás. E foi tudo que eu tenho. Não lembro nada. Que é quase uma história fechada, né? Mas eu não lembro. Eu lembro disso, eu lembro vagamente um pouco de como era a vibe, mas
vai ser ler pela primeira vez. Esse mangá é muito bom. Eu já reli uma parte enorme dele aqui, só tipo de eu querer separar só de empolgação. Ai, nossa, eu adoro Eden, eu adoro demais. O plano por enquanto é de 4 em 4 volumes mesmo. A gente tem um pouco de dúvida do que vai fazer com os últimos 2 episódios, mas pro primeiro episódio do volume 1 ao 4 ele fecha bem bonitinho volume ali. 1 ao 4 japonês, o que equivale no Brasil aos volumes 1 e 2, porque foi lançado no formato 2 em 1 aqui. Né? Perfeito. Então... E eu conferi a mesma coisa, então não é a JBC não fez um compilado diferente, né, nada, não. É do capítulo 1 ao 24 mesmo, é onde termina o volume 4 no Mangadex, por exemplo. O Eden vai ser interessante porque eu acho que é um dos poucos mangás que vai se favorecer muito do formato do enquadrado, porque Eden muda muito. Muda muita coisa. O tempo todo. Então a gente vai ter muita coisa pra falar em cada capítulo, porque sempre muda completamente a dinâmica da história. Eu tô muito ansioso pra saber a opinião das pessoas sobre Eden. Vamos ver. Tomara que alguém não goste. Sempre é interessante quando acontece isso. Eu sinto que essa pessoa vai ser o Bosch. Sendo sci-fi, é uma boa chance de ser eu mesmo. Vamos ver. Vamos chegar lá, mas isso só no mês que vem, com a próxima temporada de Reenquadrado. Então, até mês que vem? Até mês que vem. Até mês que vem. Back in the ground, we look at our hands and wonder aloud, could anyone choose to die? In the end, everybody wins. In the end, everybody wins. The feeling snaps, the fools behind. Then back in the ground, we look at our hands and wonder aloud, could anyone choose to die? In the end, everybody wins. In the end, everybody wins. The feeling snaps, the fools behind. Step back in the ground, we look at our hands and wonder aloud, could anyone choose to die? In the end, everybody wins. In the end, everybody wins. The feeling snaps, the fools behind. Step back in the ground, we look at our hands and wonder aloud, could anyone choose to die?